Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler o verso de número 9, nós temos falado nessas quintas sobre conselhos para uma vida vitoriosa, e hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: aproveite as oportunidades. Vamos repetir juntos? Diga, aproveite as oportunidades. O texto diz assim, 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Vou ler novamente. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Outra versão diz, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta noite. Obrigado pelo teu povo ter chegado, obrigado por tua palavra liberada. Abrimos o coração, a mente, e que a semente produza fruto, e que o teu nome seja glorificado. Hoje à noite nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O dicionário define oportunidade como o conjunto de circunstâncias propícias para algo. Conjunto de circunstâncias propícias para algo num determinado momento. Oportunidade é quando a ocasião é favorável. É quando a gente usa aquela expressão, a maré está para peixe, as coisas estão favoráveis. Significa que eu estou vivendo um momento de oportunidade. Eu fui buscar a origem da palavra e eu queria que você tivesse atenção agora, porque eu achei extraordinário da onde surgiu a palavra oportunidade. Os romanos acreditavam num Deus chamado Portunus. Olha só que coisa interessante. Os romanos, a origem da palavra é latim, num Deus que se chamava Portunus. Portunus, para os romanos, era um Deus das portas, o Deus das chaves. Portunus surge da palavra portus, que está relacionada à porta, a um ponto de passagem para um aposento. Então, para um romano, uma porta era um portus, era um local de acesso para um outro lugar. Portus origina também a palavra porto. Porto que você vê, Porto de Santos, Porto de não sei o que lá. Essa palavra porto vem da palavra portus, como passagem de via aquática para uma cidade. Então, olha só, oportunidade é a junção de um prefixo, ob, eu estou falando aqui, gente, vai achar que eu falo latim, pelo amor de Deus, nem português eu estou falando. Só estou transmitindo para você o que eu pesquisei, eu achei interessantíssimo. Esse prefixo significa para ou em direção a, juntamente com a palavra portunus, que dá oportunos, que significa exatamente o seguinte: o que empurra para o porto. Então, o porto é o local de acesso para uma cidade, para uma nova realidade, para um lugar onde eu ir. Oportunos é aquilo que me empurra para esse acesso, para o porto. Oportunos é o vento favorável. Sabe que os navios na época dependiam o quê? Do vento. Então, oportunidade é quando o vento é favorável. Quero profetizar e declarar que sobre a sua vida está vindo um vento favorável da parte de Deus para você. Tempo de oportunidades. O que Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Coríntios, é que as circunstâncias
estão contribuindo, estão favoráveis a um novo momento. Paulo entende que um ciclo novo está para começar, está para acontecer. É um tempo de passagem. E eu quero hoje deixar para nós pensarmos 4 verdades sobre oportunidades. A primeira delas é que oportunidade é um presente de Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: oportunidade é um presente de Deus. Você lê o contexto e descobre a partir do verso 5 que Paulo está escrevendo aos Coríntios, falando sobre os seus projetos, sobre seus planos. No verso de número 5, por exemplo, ele diz o seguinte: olha, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Está falando o seguinte: eu vou precisar passar na Macedônia. O verso de número 7, ele diz: quando eu estiver passando pela Macedônia, logo em seguida eu estarei com vocês em Corinto. Corinto ficava na Grécia. Ele diz: meu desejo é esse, os meus planos são esses, os meus objetivos, minhas metas, eu tracei isso para mim. Só que tem uma coisa: em Éfeso, uma porta se me abriu. Eu percebi uma oportunidade. Eu percebi um momento novo. E eu vou ficar lá. E você vai descobrir posteriormente que Paulo permanece 3 anos em Éfeso. Um avivamento acontece em Éfeso. Muita gente se converte em Éfeso. João pastoreia, Timóteo pastoreia. É uma igreja triunfante, vibrante, extraordinária. Mas acontece que ela não estava nos planos de Paulo. Ela surgiu, ela aconteceu, ela aparece na vida de Paulo e no ministério de Paulo como um presente do céu. Eu gosto da expressão que ele diz, se me abriu. Eu não fui lá bater, eu não fui lá tocar campainha, eu não fui lá pedir nada. Abriu, aconteceu. E se você parar para pensar, boa parte das melhores coisas que aconteceram até agora na sua vida, você nem buscou, elas simplesmente aconteceram. Foram oportunidades. Talvez coisas que você buscou, você nem conseguiu tê-las. Mas outras simplesmente como um presente, como uma dádiva, como uma oportunidade, como um vento favorável de Deus vieram sobre a sua vida. Ninguém aqui pediu para nascer. Você nasceu. Certamente o nosso nascimento é a maior de todas as oportunidades que nós tivemos. Você sabia que milhões de espermatozoides morreram só para você nascer? Olha que oportunidade! Olha que oportunidade que eu e você tivemos. Você não orou sobre isso, você não pediu isso, você não... Mas Deus te deu a oportunidade, o presente, a dádiva da vida. Um amigo que você conheceu, talvez sua esposa, oportunidade, você nunca planejou, acabaram se conhecendo. Se trombaram ainda ontem, alguém estava me falando... Olha, eu estudei, eu morava no mesmo bairro que o meu marido, e nós frequentávamos a mesma igreja. A gente nunca se nada, lá na frente a gente vai se encontrar uma oportunidade. Hoje nós temos uma família. Oportunidades são presentes de Deus. A verdade é que oportunidades quase sempre vêm disfarçadas na vida da gente. Elas estão invisíveis. Deus costuma nos dar aquilo que precisamos em embrulhos que muitas vezes nós até desprezamos. Eu há um tempo atrás fui numa loja comprar um presente, e eu comprei um presente legal, mas na hora de embrulhar, a moça foi um embrulho tão feio, que sabe aquela coisa, falar, deixa assim mesmo, depois eu compro outro e em casa a gente ajeita isso aqui.
E na hora eu refleti em algo, eu falei, Deus é assim. Deus é péssimo em embrulho. Você já reparou isso ou não? Ele é bom no conteúdo, mas normalmente as oportunidades que ele dá para a gente vêm nos embrulhos que você fala, eu não gostei desse presente não. Na hora que você vai ver, abrir, você vê que tem um negócio bom lá dentro. As oportunidades de Deus muitas vezes são assim. Elas vêm disfarçadas, com a cara feia, com um jeito esquisito, sem muito apetite. Mas quando você olha o conteúdo, você diz, vale a pena. Sabe, essa igreja foi fruto de uma oportunidade. Um dia, o Luiz me disse, em abril de 2012, Aquiles, nós estamos sem congregar, eu posso ver ele me falando aqui no 14º andar do edifício Vargas, falando, se você quiser começar uma reunião de oração aqui, às quintas-feiras, pode vir. Na hora que ele me disse isso, eu pensei comigo, Deus me livre. Reunião de oração? Ah, vá dormir, eu já passei desse tempo. Eu sou um pastor, o que é isso, rapaz? O que é grupinho de célula agora para mim? Rodinha com violão? Eu mereço mais respeito dentro de mim. Agora eu estou assumindo aqui, mas antes eu não assumia, para os outros não pensar que eu sou orgulhoso e tal. Falava, não, que isso, eu sou pastor, eu era pastor auxiliar de uma igreja que tinha 1000 e tantos membros. O que é isso, que as pessoas lá gostam de mim, me respeitam? Tem um culto meio de semana, eu sou o braço direito do meu líder, na região toda. O que é reunião de oração? Você está maluco? Não vou. Não, eu não mereço isso. Era uma oportunidade. O embrulho era péssimo. Mas o conteúdo, hoje eu olho para ele e digo, valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, as oportunidades muitas vezes elas são assim, são presentes de Deus para nós, vindo em embrulhos que você olha, você diz, não, eu mereço mais do que isso. Mas quando você entra pela oportunidade, você descobre que são grandes coisas da parte de Deus. Curioso que no meio da caminhada dessa reunião de oração, a gente começou, tinha uma moça que ia com a mãe e tal, Dulce, Luiz, minha mãe, Dani, a Edna ia, mais algumas famílias. Daqui a pouco, eu lembro que estava numa época em que o Luiz tinha um trabalho, minha mãe também começou a trabalhar à noite lá, que ele pegou uma empresa e não sei o quê. Eu sei que teve uma quinta-feira que só foi minha avó. E minha avó só ia para dar uma força, porque ela não ia ficar na igreja. Ela ia numa outra igreja. E eu ouvi uma voz dentro de mim, larga a mão disso, sabe por que você está maluco? Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Isso aí são oportunidades. Uma porta se me abriu. Eu estava orando por alguma coisa. Mas eu pensava, irmãos, lá dentro de mim, que alguma igreja iria me convidar para ser pastor. Alguma igreja já estruturada, que tivesse um ministério de louvor, uma recepção, uma estrutura, um prédio, um não sei o quê. Eu falava, eu acho que eu sou um carinha assim que mereço isso. Eu não sou tão ruim assim. Mas oportunidades de Deus, muitas vezes vêm assim, disfarçadas de reuniãozinha de oração. Você precisa estar atento, porque dentro desse embrulho pode ter o maior presente de Deus para a sua vida. Abraão um dia recebeu uma oportunidade, num embrulho horrível. Hebreus 11:8 diz o seguinte, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Você sabe que Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e do islamismo. Abraão, um cara que marcou a sua geração, sua história, até hoje nós falamos dele. Mas olha a oportunidade que Deus deu a ele. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, para a terra que eu te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação. Pronto, é isso aí. Ele sai, sem saber para onde ir, sem saber que rumo tomar,
mas ele aproveitou aquela oportunidade. Abraão não ficou perguntando, viu, mas qual que é o lugar? Eu preciso do mapa. Aonde é? Quanto tempo vai durar? Como é que vai ser? Vou ter apoio das pessoas? Não, ele aproveitou aquela oportunidade. O livro de Esther, no capítulo 4, Mardoqueu diz uma palavra extraordinária para Esther. Ele diz o seguinte: olha, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para essa ocasião, para esse momento que Deus te colocou aí? É a sua oportunidade, é uma dádiva, é um presente de Deus. Deixa eu contar algo para você. Eu disse que eu, durante muito tempo, fui o braço direito do meu pastor, que é o superintendente do distrito, e eu vou contar para você como isso começou. Eu já estava lá em Rio Claro, mas eu fui convidado para ser pastor de música lá. Então eu dirigi o louvor. Começava o culto, dirigia o louvor, cantava os cânticos, passava para ele pregava, etc. Tinha um culto no meio de semana, como se fosse esse culto aqui de quinta-feira, nosso lá, que era um outro pastor responsável. Um dia esse pastor passou mal, no meio da tarde, depois do almoço. Nós éramos em 7 na equipe, pastor titular e mais 6. E ele ligou na secretaria e falou: eu não vou poder ir pregar hoje, arrumem alguém aí para pregar. Ligaram para um pastor que estaria no culto à noite, ele falou: não, eu não posso. E ele me disse o porquê. Ele falou: ele nunca me convidou para pregar, só porque agora ele está mal, ele quer que eu vá pregar? Está pensando que eu sou tonto? Perguntou para o outro falou: eu estou sem tempo de preparar mensagem. Falou com o outro falou: eu não estou muito bom hoje. Perguntaram para todos. Sobrou quem? 6:30 da tarde, o culto começava às 7:30. Sobrou eu? Perguntaram, ligaram para mim: viu, dá para você pregar? Eu falei: claro, pode deixar. E eu me lembro de ter pregado naquela terça-feira. E eu me lembro que no dia seguinte, meu pastor me disse assim: ó, a partir do mês que vem, você assume o culto. E nas próximas semanas, ele saía, às vezes, ao domingo, pregar fora. Ele falou: é você quem prega. E eu era o mais novo, eu estava lá 2, 3 meses, tinha pessoas muito mais velhas que eu, muito mais experientes do que eu, mas tudo surgiu fruto do quê? De uma oportunidade. É gostoso ser convidado às pressas para as coisas ou não? Eu não gosto, eu gosto de um convite, eu gosto de um tapete vermelho, eu gosto de salva de 21 tiros, não é verdade? A gente não gosta assim, uma pompa, falamos: olha, estivemos orando por uma pessoa como você, não. Mas muitas vezes as oportunidades na vida da gente surgem assim: o outro não pode ir, só tem você, vamos? Já falamos com outras pessoas, elas não quiseram. Você vai? Oportunidades que surgem na nossa vida. Segundo lugar, a oportunidade, entenda isso. Antes, deixa eu perguntar, quem crê aqui que Deus vai abrir grandes oportunidades para a sua vida? Amém, amém. Segundo lugar, agora você não vai falar tanto amém, mas não tem problema, vamos embora. A oportunidade trará adversidade. Repita comigo isso, diga: a oportunidade trará adversidade. Eu tenho dito sempre aqui que só não sofre oposição aquele que não toma posição. Se você não tomar posição, você não sofrerá oposição. Mas se você tomar posição, certamente você sofrerá oposição. O texto, Paulo usa 2 palavras interessantes quando ele fala em oportunidade. Ele diz que uma oportunidade para o trabalho. Ele usa a palavra trabalho e ele usa a palavra adversários. Trabalho e adversário. Em 1 Samuel, capítulo 17, uma grande oportunidade surge para a nação. Israel tinha
um exército numeroso de soldados. E imagine a oportunidade de, a partir de agora, fazer parte da família real. Você se casaria com uma princesa, com a filha do rei. Uma oportunidade boa. Junto com isso, você também seria acumulado de grandes riquezas. Da noite para o dia, você ia ficar rico. E uma outra coisa, sua família nunca mais pagaria imposto em Israel. Olha que oportunidade. Foi dada para todo o exército de Israel. Mas com porém, só vai ter isso quem matar o gigante Golias. Junto com a oportunidade veio o quê? Uma adversidade. Junto com a possibilidade do crescimento, com a possibilidade de se tornar alguém maior, notável, veio também um problema. Alguém disse esses dias que quando Deus quis promover a Davi, Deus não deu para ele um amigo, Deus deu para ele um adversário. E muitas vezes quando Deus quer nos promover, quando Deus quer nos colocar em patamares maiores, Deus coloca um adversário no nosso caminho. Mas é uma oportunidade de crescimento na nossa vida. A oportunidade foi dada a todos. Acontece que ninguém quis encarar Golias. Qualquer um poderia encarar, inclusive Saul. Mas só Davi se levantou e disse, eu vou. Eu vou. A oportunidade estava posta. Ele aceitou e aproveitou aquela oportunidade. Imagina você, Davi, irmãos, era um pastor de ovelhas. Ele talvez não tinha moral nem na sua própria casa. Ele falou, cara, essa é a oportunidade. Eu estou aqui, fico no meio daquela carniça de bode, de pasto, de vaca. Você já foi andar na Exalc lá perto do coisa ali? Onde ficam os bichinhos, os negócios? Imagina viver naquilo ali. Aquela caatinga toda. E daí você tem a oportunidade de morar no palácio. Já viu o cheiro de palácio, gente? Não sei, eu nunca entrei em nenhum, mas eu tenho certeza que cheira bom. É melhor que cheiro de M. Martin. Você entra dentro, que ele fala, meu Deus, o que é isso? São produtos L'Occitane em Provence. Colocaram velas da Joe Malone. Que coisa maravilhosa. É aqui, Davi viu aquela oportunidade e falou, é para lá que eu estou indo. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Mas tem um inimigo, não tem problema, mas é a minha oportunidade. Quando, em Gênesis 41, José é convidado para ser governador, gente, a gente olha e fala, poxa, que honra ser governador, que honra ser o braço direito de Faraó. Só que tem o seguinte, ele sabia que pela frente estariam 7 anos de fome, de escassez. Que ele ia ter que aguentar gente batendo na porta dele todo dia pedindo comida. É uma oportunidade? É uma oportunidade. Mas junto com a oportunidade vem o quê? A adversidade. Paulo entendia isso, que por trás daquela porta existiam adversários. Muito trabalho, ele diz, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Eu te pergunto o seguinte, você quer uma oportunidade para quê? Para quê que você quer? Uma oportunidade. Se for para descansar, esquece. Eu queria uma oportunidade porque eu estou meio cansado. Fica onde você está, então. Uma oportunidade trará também suas adversidades, seus desafios. Constantemente surgem aí oportunidade de concurso, né? Concurso público, concurso para juiz, concurso para e tal. Oportunidade. Salarião, férias remuneradas, abono, sei que lá e tal e tal. Está aí as oportunidades. Agora, tem adversidade ou não? Inúmero. Você já viu esse povo estudando? Você já viu a quantidade de gente que se inscreve? Misericórdia. Surge a oportunidade de você ter o seu próprio negócio. É lucrativo, vai dar um bom futuro para os seus filhos, mas tem
adversário ou não? Você quer ser dono do próprio negócio. Tem muita gente que é empregado e sonha em ter a oportunidade de ter seu próprio negócio, mas ele diz o seguinte: eu quero ter meu próprio negócio para descansar. Ele pensa, o seguinte, ele passando no final do dia, no caixa, falando, quanto deu? Maravilha. Pega o dinheiro e vai embora. Ô, gente, você é dono do seu próprio negócio, você tem adversidade ou não? Para começar, você já entra de sócio com o governo. Ele não entra com nada. Mas ele te leva 5 meses daquilo que você produziu. Tem seus concorrentes. Tem seus funcionários. Meu avô dizia o seguinte: quando você coloca um funcionário para trabalhar com você, você colocou um inimigo junto ali dentro. Ele vai achar que você está explorando, ele vai achar que você é ruim, que você que é o mal dele, que você é folgado, que ele está carregando o piano, que ele faz mais do que você. Nem todos são assim, mas tem muitos assim. Você tem a oportunidade de um relacionamento. O cara fala, poxa, acabou a solidão, tem alguém agora, compartilhar minhas tristezas, minhas alegrias, meus sonhos, vou me casar. Maravilha, uma oportunidade de um relacionamento. Tem adversário num casamento, gente? Ou casamento é flores, festa, luzes, café da manhã na cama, roupões, sim, não sei o quê, varanda. Tem gente que assiste filme, muito filme, precisa parar de assistir, vem para a terra, vem para a terra. Tem adversários, cara, constantemente tem que vencer seu egoísmo, tem que vencer uma série de questões, vai ter filho. Nunca se esqueça, as oportunidades trarão adversidades. Tem alguém aqui que continua querendo oportunidades ou não? Eu achei que deu uma diminuída, mas vamos em frente. Terceiro lugar, agora vai piorar um pouquinho só, mas tudo é uma questão de perspectiva. Se você olhar pelo prisma correto, você vai continuar feliz e querendo oportunidade. A adversidade será sempre proporcional à oportunidade. Eu vou repetir. A adversidade será sempre proporcional à oportunidade. Paulo diz o seguinte: a porta que se me abriu, ela é o quê? Grande. Em outra versão ele diz ampla. Ele fala, olha, uma coisa boa, pensa numa oportunidade. Você já teve uma oportunidade dessa? Oportunidade de negócio, uma oportunidade de você. Coisa boa! Mas ele diz o seguinte, mas são muitos adversários. Muitos. Ou seja, da mesma forma que as oportunidades são grandes, os inimigos a serem vencidos também são grandes. Sua luta será sempre proporcional à sua recompensa. Se você quer grande recompensa, se prepare para grandes batalhas. Ou talvez você devia dar glória a Deus porque você está enfrentando grandes lutas. Isso é sinal que Deus está te levando a grandes lugares. Quanto maior a luta, maior a vitória e vice-versa. Se a batalha está grande, é porque a vitória será grande também. Você sabe, um time de futebol, à medida que ele cresce de série, os adversários também crescem. Eu não sei o seu time, mas o meu time costuma frequentar a segunda divisão. E todas as vezes que ele foi para a segunda divisão, ele foi campeão da segunda divisão. Eu estava pensando esses dias, podia ficar por lá. Não subir nunca mais. Porque só enfrenta a galinha morta, daí ganha. Porque quando a gente vai disputar a primeira divisão, a gente apanha de todo mundo. Por quê? Porque quando você sobe de patamar, seus inimigos também crescem. Seus adversários também são mais fortes. Muita gente se acomoda numa zona de conforto porque não quer enfrentar adversidades maiores.
Irmãos, muitas vezes, quando eu sou atacado, quando eu enfrento minhas maiores lutas, eu vou para o altar, muitas vezes, reclamar e dizer para Deus, Deus diz o seguinte: você vai arregar? Você não me disse que queria coisas grandes? Você não me disse que a gente não tinha um acordo, uma aliança, que algo grandioso eu ia fazer através da sua vida? Se prepare, seus inimigos vão ser maiores. Você acha que eu enfrento mais luta, minha vida é mais difícil quando a igreja tinha 30 pessoas há 3 anos ou agora? Mas quando cresce, mas quando a gente cresce, quando a gente é promovido, quando as coisas boas começam a acontecer, não é mais gostoso? Não. A adversidade é sempre proporcional à oportunidade que vai aparecer. Deus tinha uma promessa para Israel: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra de fartura, vocês vão plantar e vão colher em abundância. Quando Josué e Caleb, os 10 espias vão lá, gente, vocês se lembram da figura que eles voltam? Você já viu aquela imagem de 2 homens carregando um cacho de uva? Uma terra farta, próspera. E eu, quando criança na igreja, olhava para essa história de Canaã, da terra que mana leite e mel. Eu, na minha cabeça infantil, achava que a terra era a promessa de Deus, estava lá esperando eles de braços abertos. Até que eu descobri que tinha gente morando lá. Até que eu descobri que tinham cidades fortificadas lá, como Jericó, com um muro do tamanho do mundo, com gente morando em cima da muralha. E os habitantes da cidade eram gigantes. A conquista seria boa, mas a adversidade também foi grande. Você vai ver que Davi, à medida que ele cresce, crescem também seus inimigos. O primeiro inimigo de Davi é um leão, depois um urso, depois um gigante. E depois você vai ver que quando Davi se torna rei, ele enfrenta exércitos. Exércitos. Ele diz, você vai ver nos Salmos, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Davi não escreveu isso quando ele estava no pasto. Davi escreveu isso quando ele estava no palácio. Ele diz, tem 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita. O negócio aqui tá tenso, gente. Porque à medida em que as oportunidades vão surgindo, também as adversidades vão surgindo. Em outras palavras, se você está atrás de sossego, não peça a Deus grandes oportunidades. Desanimei você agora ou não? E outra, esteja daí preparado para pequenas recompensas. Porque boa parte das pessoas, elas são adeptas à lei do menor esforço. Eu quero o máximo de recompensa com o mínimo de empenho. Então, eu não quero trabalhar muito, mas eu quero ganhar muito. Eu não quero me esforçar muito, mas eu quero ter grandes recompensas. Não é assim. As oportunidades são proporcionais às adversidades da vida. Em quarto e último lugar, a oportunidade, guarde isso, a oportunidade é antecedida pelo preparo. Repita isso comigo, diga, a oportunidade é antecedida pelo preparo. Vou tentar te explicar. Existe uma palavra chamada convergência. Já ouviu falar nisso ou não? Convergência. Alguém diz que convergência é a junção de 3 coisas: ciclo, círculo e circuito. Ciclo, círculo e circuito. Ciclo fala de tempo, circuito fala de lugar e círculo fala de pessoas. Em outras palavras, convergência é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Convergência é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você já viu isso acontecer ou não? Olha, esse cara existiu para essa hora, para esse momento. Você vai ver que José do Egito é esse homem. Pessoa certa,
no lugar certo, na hora certa. Quando o faraó tem aquele sonho doido, ninguém sabia interpretar, alguém disse, ó, tem um hebreu lá que interpretou meu sonho, chama José. José era o homem certo, na hora certa, para aquele momento certo. Mas José estava o quê, irmãos? Preparado. Estava pronto para aquela missão. José não era um cara que chegou para o faraó e disse, então eu acho que eu não vou dar conta. Não, ele já tinha trabalhado na casa de Potifar, ele já tinha sido serviçal lá, daí ele foi promovido a mordomo, ele já tinha cuidado do cárcere como responsável. José era um excelente administrador, sabia lidar bem com pessoas, era um cara bom nos relacionamentos, tinha uma grande visão, sabia interpretar sonhos. Ele foi a pessoa certa, no momento certo, para a hora certa. Abraham Lincoln disse o seguinte, me preparei, e algum dia terei minha oportunidade. Me preparei, e algum dia terei a minha oportunidade. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a preparação vem antes da oportunidade. Eu me preparo para depois ter a oportunidade. E não eu tenho a oportunidade e depois eu corro me preparar. Ter oportunidade, porque preciso fazer um curso de 6 meses, não dá para esperar 6 meses, a vaga surgiu agora. Não fala inglês, não dá. Não tem, não dá. Eu me preparei e algum dia terei a minha oportunidade. Eu pergunto para você, você está preparado para aquilo que você deseja? Sonha ir para o exterior, mas não tem um passaporte ainda. Está esperando o quê? Vai no shopping. Tira logo esse negócio. Marca o seu visto. Arranca. Vai logo. Você tem que estar preparado para que a oportunidade surja. Sonha com uma promoção na empresa, mas às vezes não faz uma especialização. Não, mas eu creio que Deus é maravilhoso. Eu também creio. Eu também creio. O problema é que seu chefe não crê nisso. O problema é que a máquina que você precisa operar não crê nisso, que Deus é maravilhoso. Não, tem gente que se esconde atrás daquela palavra de Paulo, né? Abre a tua boca e eu a encherei. Você tem que estar preparado quando a oportunidade surgir. Você lembra quando, no começo dos anos 90, o goleiro do São Paulo era o Zete, né? Daí o Zete saiu do São Paulo. Alguém talvez perguntou, agora nós estamos fritos. Mas tinha um moleque lá que tinha acabado de chegar do Mato Grosso, chamado Rogério Ceni. Está pronto, está preparado. Precisaram tirar ele a fórceps de lá, porque senão ele não ia sair até hoje. Está preparado. Não adiantava o momento ser propício, o lugar ser propício e ele não ser a pessoa propícia. E ele não ter a preparação ideal. Imagina, ele é colocado lá num jogo, vai lá e toma um frango. É colocado no outro jogo, não sabe sair com a bola. Não, ele estava pronto. Ele estava preparado. Não adianta, momento certo, lugar certo, se não for a pessoa certa. Quando em 1 Samuel 16, precisaram de alguém para tocar no palácio, Saul falou o seguinte, busque para mim um homem que saiba tocar. Alguém se levantou e disse, eu conheço. Eu conheço um que sabe tocar bem, e não só toca bem, não. É forte, é valente, é corajoso, é sisudo em palavras, tem boa aparência e tem uma coisa, Deus é com ele. Falei, é desse aí que eu estou precisando. Foi a oportunidade que Davi teve de ir para mais perto do plano de Deus para a sua vida, ficar perto do palácio. Eu pergunto, sua empresa já está preparada para o crescimento que você deseja? Você já está preparado para o cargo que você almeja? Você já está apto para ser colocado no lugar onde você sonha? Eu ouvi uma história hoje, achei espetacular. Diz que um homem foi até um mercado de pulgas, esses lugares aí que vendem antiguidades e tal, e ele viu um ovo dourado. Ele tinha lido uma matéria semanas antes que
um dos czares da Rússia, no final do século XIX, no início do século XX, tinha feito ovos de Páscoa de ouro e dado para sua esposa. E muitos deles tinham sido leiloados já, e alguns haviam se perdido. Ele olhou aquilo lá, perguntou para o cara falou mais ou menos o que era, quanto custa? $14.000. Ele falou, vou levar. Levou. Chamou um especialista para analisar, começou a ir atrás. Esse cara descobriu que o último ovo, até então, tinha sido vendido em 2007, em um leilão em Londres, por $18,5 milhões. Algum tempo depois, alguém arrematou, um colecionador, aquele ovo de ouro de um czar da Rússia, que ele pagou $14.000, ele vendeu por $20 milhões. Quantas pessoas passaram naquele mercado e viram aquele ovo? Acontece que ele estava preparado para aquela oportunidade. Ele tinha as informações, ele tinha os $14.000, ele tinha coragem de correr o risco. A preparação vem sempre antes da oportunidade. Eu me lembro que quando esse prédio surgiu para a gente, foi uma grande oportunidade. Um lugar central, amplo, bom para estacionar, a praça na frente, ideal, tinha espaço para as crianças, etc. Mas deixa eu dizer algo para você, nós estávamos prontos para aquela oportunidade, preparados. Eu me lembro que, durante todos os anos, desde o início, eu sabia, Deus um dia irá nos dar um lugar amplo. A nossa realidade, alguns aqui são dessa época, era um salão desse tamanho aqui, ó, onde nós colocávamos 50 cadeiras, e o nosso ministério infantil era um mezanino, uma sala pequenininha. Mas todos os meses, a gente pegava, guardava dinheiro, a gente guardava. Tinha gente que falava aquilo, por que você não traz um cantor para fazer um agito na cidade? Falei, para quê? Para ele levar nosso dinheiro e depois eu ficar sem nada. E a gente guardava. Quando essa oportunidade surgiu, nós já tínhamos o dinheiro para reformar, para colocar o ar, para comprar o som, para comprar mais cadeira. O preparo vem antes da oportunidade. Acontece, irmãos, que oportunidades estão acontecendo à nossa frente o tempo todo. E às vezes nós não estamos preparados. Nós não temos a informação necessária. Esse cara aqui pesquisou, estava pesquisando, leilão, Rússia, e viu lá o ovo. Tem gente, por exemplo, que só usa a internet para ver besteira, para falar que está ansioso, para criticar o governo, para criticar não sei quem, para falar do time de futebol, para não sei o quê. Cara, não se prepara, não vai atrás de uma coisa, não se alimenta de informações, você precisa estar preparado. Deus quer dar grandes oportunidades para você. Mas a gente precisa estar pronto. Como eu disse, grandes oportunidades, muitas vezes, vêm disfarçadas em péssimos embrulhos. Às vezes, as maiores oportunidades da nossa vida são aquelas assim, vamos começar uma reunião de oração. Mas deixa eu dizer uma coisa, Zacarias 4:10 diz, quem desprezará o dia dos pequenos começos? Quem desprezará o dia dos pequenos começos? Ainda que seja uma fresta que esteja se abrindo para você, ainda que seja insignificante, ainda que outros não queiram, ainda que você não tenha sido a primeira opção da lista, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, se empenhar, der o seu melhor, Deus vai te honrar, e daqui a pouco tempo você vai dizer como Samuel, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quantos creem nisso podem dizer amém hoje à noite? Vamos orar, ficar de pé, por favor.